Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu resolvi estar fazendo um vídeo, uma breve reflexão, a partir de um filme que eu assisti ontem por indicação de um casal de amigos. Esse filme, o nome dele, se não me engano, é 12 Horas para o Fim do Mundo. Bom, o nome em si já chama muita atenção. Se o nome estiver errado, vocês me corrigem nos comentários, não deixem de me corrigir, mas eu acredito que seja esse mesmo. O nome em si já me chamou muito a atenção, porque quando se diz de eventos apocalípticos, quando se diz de momentos do fim do mundo, né? Todos nós temos muitas e muitas perguntas a respeito, todos nós temos uma certa ansiedade de como isso de fato irá acontecer, o que seria de nós, enfim, uma série de coisas. Sabemos que a Bíblia narra, né, de maneira profética tudo aquilo que irá acontecer em Apocalipse. A Bíblia, do início ao fim, ela não tem, eu falo, ponto sem nó. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para a salvação, o reino do Senhor. Então, é interessante como a nossa vida, a nossa realidade nos cerca disso. E assistindo o filme, vou dar um pequeno spoiler, quem não conhece já passa para frente um pouquinho, depois você pega a outra parte dos comentários a respeito do filme. Mas o filme, sintetizando bem a história, conta a história de uma menina que havia passado por um trauma muito forte quando pequena, dentro de um elevador, e ela estava aos cuidados do seu pai. E ela tem uma certa mágoa por esse pai não ter evitado que ela passasse por esse drama. E o pai, por ser astronauta, né, ela passou boa parte da sua vida afastado do seu pai, tendo visto que ele estava numa missão, né, fora do planeta. Então, ela tinha esses momentos dela de dificuldade. Mas o pai, da onde ele estava, né, ele era um astronauta que vivia em um satélite, ele conseguia se conectar com aparelhos eletrônicos que estivessem próximos para poder tentar se comunicar com ela. E câmeras também, ele conseguia se conectar para ficar de olho nela, aquilo que está acontecendo, acompanhar a vida da sua filha, mesmo tão distante. A filha, por diversas vezes, o pai tentou contato com ela, tentou chamar a atenção dela de várias outras formas, com essa facilidade que ele tinha por meios eletrônicos, mas a filha resistia, né, ceder a esse momento de comunhão com ele, de tentar retomar os laços, né, que foram quebrados pela distância, por um trauma, por algo que não foi perdoado. E no final, assim, aconteceu os eventos apocalípticos, nos quais, não vou entrar em detalhes, mas várias destruições aconteceram ao redor dela. E o pai dela, lá de cima, acompanhou todos os eventos e, de todas as formas, tentou alertá-la, tentou ajudá-la, tentou guiá-la ao caminho mais seguro, um caminho no qual ela conseguiria escapar, no caminho no qual ela sairia ilesa, no caminho no qual ela seria salva. No final, ele entregou praticamente a sua vida por amor à filha e para que ela recebesse a sua salvação. Não tem como não atrelar esse filme a Deus Pai. Não tem como a gente não vincular, né, a realidade desse filme com a realidade da nossa vida com Deus. Quantos de nós, diariamente, constantemente, recebemos sinais, apontamentos, coisas que Deus faz para chamar a nossa atenção, para que a gente venha se voltar a Ele, para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa buscá-lo mais, para que a gente possa ter mais intimidade e assim conhecer o melhor. A menina do filme, no final, após ela ter escutado o pai, após ela ter tido momentos intensos com ele aqui naquele fim, ela mudou a imagem errada que ela tinha do pai. E ela conseguiu liberar o perdão. Porque, na verdade, ela não tinha tido intimidade o suficiente para conhecer o pai de fato. Então ela criou uma imagem errada e ruim de um pai bom. E por conta de um evento dramático na sua infância, ela o culpou pela vida inteira. Quantos de nós também não fazemos isso? Quantos de nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, momentos dramáticos, momentos que nos causam dor, que nos fere, e nós colocamos Deus como um culpado de tudo isso de ruim que acontece na nossa vida. Questionamos por que Deus permitiu isso? Por que Deus, por me amar tanto, me deixa sofrer dessa forma? Por quê? E com isso, nos afastamos de Deus Pai. Com isso, deixamos de ouvi-lo. Com isso, deixamos de notar os sinais que Ele nos aponta todos os dias através de vários meios, a natureza é um deles. É interessante porque Deus Pai não é um pai que quer ver o sofrimento dos seus filhos, muito pelo contrário. Quem de nós, como pais, alertou várias vezes um filho a respeito de algum perigo, de algo, e esse filho ignorou e simplesmente falou, vou deixar porque ele precisa bater a cabeça, ele precisa machucar para aprender de fato o que eu tô falando. É igual aquela história do dedo da tomada, tomar choque. Ela reflete muito bem isso. Não põe o dedo aí, você vai tomar choque, vai se machucar. Enquanto a criança não enfia o dedo lá, não toma um choque na frente e sente aquela dor, e tem contato com aquela experiência, ela não vai aprender. Então Deus permite certos sofrimentos, certas coisas acontecerem na nossa vida, para que nós adquirimos conhecimento, para que a gente venha
adquirir experiência e bagagem para que quando a gente vier superar, a gente possa ajudar outras pessoas que estiverem no caminho com o mesmo problema. Agora eu te pergunto, se a nossa vida fosse sem problemas, sem adversidades, buscaríamos Deus? Teria um motivo forte o suficiente para a gente estar em contato com o soberano? Vamos falar a verdade. Muito provavelmente não. Você pode reparar, e eu me incluo nessa, que quando nós estamos enfrentando os piores problemas da nossa vida, aí que nós vamos buscar mais intensamente Deus, aí que nós nos sacrificamos, aí que nós dobramos o joelho, a gente põe a nossa cara no pó. Porque aí a gente consegue reconhecer o quão pequeno nós somos e o quanto nós precisamos da ajuda e favor dele. Mas precisa que a gente diminua para que ele cresça nas nossas vidas. Deus Pai sempre quis ter um relacionamento conosco. Ele sempre está por perto nos observando constantemente, querendo ter esse momento de intimidade. Olha, a gente vê na época, né, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus era conhecedor de todas essas coisas, mas mesmo assim, ele ia na viração do dia conversar com Adão e Eva para saber como é que havia sido o dia deles, o que eles haviam feito, porque ele é um ser relacional. Ele não depende de nós para nada, ele não precisa da gente para nada, mas mesmo assim ele faz questão de conversar, de nos ouvir. A palavra de Deus diz que ele se inclina para nos ouvir. Quantos de nós já não passamos por muitos e muitos problemas em que parece que Deus está em silêncio? Isso é terrível. Eu sei como é. Eu também passo por isso. É muito triste. A gente está querendo respostas, a gente está querendo... Parece que Deus simplesmente está em silêncio. Ele fala. Gente, na passagem, se eu não me engano, em Marcos, que Jesus dorme no barco por conta da tempestade, ele estava em silêncio. Ele estava dormindo, mas isso não significa que ele não estava no barco. Ele estava lá. E assim como eu já falei aqui em um outro vídeo, assim como na escola nosso professor tem um momento que ele fala e nos instrui, depois ele nos ouve e tira as nossas dúvidas, na hora da prova, na hora em que ele tem que nos avaliar, ele fica em silêncio, ele não pode falar, mas isso não deixa de dizer que ele não esteve dentro da sala de aula. Mas a gente só vai aprender, de fato, na prática. Então, não coloque em Deus a culpa de todas essas coisas. Não fique murmurando, não fique falando, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, né? Às vezes a falta de perdão é algo que causa a vida de muitas pessoas. As pessoas têm uma ideia muito errada a respeito do perdão. As pessoas acham que o perdão é um sentimento. Não é um sentimento, gente. Quando que nós vamos sentir vontade de perdoar alguém que nos feriu, que nos machucou? Nunca. Se for esperar para ter vontade de perdoar alguém, a gente nunca vai perdoar. O perdão é uma ordenança. Deus fala no Pai Nosso, perdoai os meus pecados assim como perdoo os meus devedores, né? Agora, se eu não perdoar os meus pecados, eu não serei perdoado. Nós não podemos nos trocar assim das coisas. É através do perdão que Ele libera algo novo na nossa vida e nos destrava, nos cura, nos restaura, nos renova. Então, esse vídeo hoje aqui, trazendo reflexão através desse filme, eu coloco para você, eu acredito, não sei se é o seu caso, mas se você estiver passando por um momento em que você está chateado com Deus, ou está achando que Deus não está falando com você, ou que Deus não se importa com você, ou que Deus não te ama, não pense assim. Isso é um tiro do enganador, é um tiro do diabo. O Senhor se importa com cada detalhe da sua vida. O Senhor, Ele tem prazer na sua vida. O Senhor te ama. Deus Pai te ama. Ele tem um amor profundo, profundo. Um amor inabalável para a sua vida. Isso não diz respeito ao que você faz, ou se você é bom ou não. Isso diz respeito ao caráter dele, à bondade dele. Mas você só vai conhecê-lo de fato se você caminhar com ele diariamente, constantemente, lendo a palavra, ouvindo coisas que vão edificar a sua vida, que a fé deve ouvir, e buscando constantemente assim. Vou deixar aqui uma palavra que está em Mateus 7 e o versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vocês, homem, que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Ele quer o seu bem. Mas nem sempre aquilo que você pede é o melhor para a sua vida. Já pensou se Deus tivesse dado sim para todas as suas orações? Como é que você estaria hoje? Pense nisso. Reflita na palavra. Conecte-se com Deus Pai. Só assim, de fato, você vai encontrar o caminho para a salvação. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar a respeito, o que você achou, se faz sentido para você ou não, e compartilhar com o máximo de pessoas que você conhecer. Talvez esse vídeo vai fazer sentido para alguém que está precisando ouvir. Então, não deixe de compartilhar. E dessa forma também o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai alcançar mais e mais vídeos. Agradeço a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.